Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora da Trends, e quem está aqui comigo hoje é o Felipe Matias, cientista-chefe da Pesca e Aquicultura Artesanais da FUNCAP, e Eduardo Fontinelli, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da UFC. O tema de hoje é Perspectivas e Desafios da Economia do Mar no Ceará. Gostaria de dar as boas-vindas aos convidados e a você que está nos assistindo. Vamos iniciar? Bom, pessoal, olá, tudo bem? Tudo bem, Kerlia? Prazer estar aqui de novo no Cenário Trends, professor Eduardo. Eu acho que vamos ter uma bela discussão sobre o tema da economia do mar. Prazer, Kerlia e Felipe, é um prazer aqui estar com vocês. Estamos aí à disposição para discutir e debater sobre essa semana importante, que é a Semana do Meio Ambiente e a conexão com a economia do mar. Muito bem. Vamos lá para a nossa primeira pergunta. Quais os setores econômicos, os setores econômicos da economia do mar? Os setores econômicos que estão relacionados à economia do mar. Podemos começar com o Felipe, por favor? Pois não. Primeiramente, é bom a gente definir, pelo menos basicamente, o que é a economia do mar, também chamada de The Blue Economy, ou economia oceânica. Existem alguns termos para definir isso daí, né? Então, de forma geral, você tem políticas públicas que são elaboradas para o desenvolvimento de vários segmentos que compõem a economia do mar. Tá? Então, é importante que isso esteja bem conceituado, vamos dizer assim. Os oceanos, hoje, são fonte de preocupação na humanidade, por toda a sua importância para o desenvolvimento e para o meio ambiente. Então, os oceanos estão em perigo, há uma grande preocupação ambiental e, portanto, como estamos na Semana do Meio Ambiente, esse tema é recorrente. No final de junho, nós vamos ter a Conferência dos Oceanos em Lisboa, Portugal, e muito disso vai ser discutido. Mas a importância da economia do mar é como preservar o oceano e como fazer o uso sustentável desses oceanos. Então, isto é a economia do mar. O estado do Ceará tem feito algumas ações muito estruturantes, seja o governo do estado, seja a Federação das Indústrias e outras instituições que vêm trabalhando nesse tema já há alguns anos, pioneiramente no Brasil. Acredito que somente Ceará, Santa Catarina, poucos estados têm se dedicado com mais afinco a este tema. E aqui no Ceará, nós temos alguns segmentos econômicos já importantes da economia do mar e outros com um enorme potencial. Então, dentre os importantes, que já têm uma importância constituída dentro do Estado, nós podemos colocar a questão dos portos, né? Nós temos o Porto do Pecém, nós temos o Porto do Mucuripe, o Porto do Pecém aí se transformando, juntamente com essa parceria com o Porto de Roterdã, num hub de cargas e de transportes em nosso país. A questão da pesca, a aquicultura e a indústria do pescado. Tradicionalmente, o Ceará tem uma participação muito importante, é o líder na exportação de pescados do país, segmento que passa por dificuldades e que precisa ser apoiado, mas tem uma relevância muito grande. A própria questão do turismo, o turismo do Ceará, basicamente consistido em atividades costeiras próximas ao mar, seja em Fortaleza ou nos seus 30 municípios que costeiam o mar. A questão dos esportes náuticos, que vem se desenvolvendo enormemente. Eu tive a oportunidade, Kelly e Eduardo, de visitar a Grécia com minha esposa. E quando eu estava entrando na cidade de Mykonos, no hotel, a recepcionista disse: vocês são de Fortaleza, que maravilha!
Todo ano eu vou para Fortaleza no segundo semestre, a partir de outubro, para velejar. É um dos melhores lugares do mundo para a prática do velejo, do kitesurf, mas também de outros, como a canoa havaiana. Eu sou um adepto desse esporte maravilhoso, o surf. Então, esses esportes náuticos já têm uma consistência muito grande. E a questão da energia, né? Petróleo, gás. Então, esses são setores já estabelecidos, vamos dizer. Mas há outros setores com enorme potencial, basicamente mais difundidos na imprensa, a questão das energias renováveis, como a energia eólica offshore, que se pretende no Estado, né? Os recursos minerais também, que têm que ser prospectados, e é sabido que os mares e os oceanos possuem grandes recursos minerais. E, por fim, um também que eu sou entusiasta, que é a questão da biotecnologia, né? Muito do que se pretende em termos de saúde, de resolução de enfermidades, vai estar elaborado, construído, desenvolvido a partir da biotecnologia, e muito disso da biotecnologia marinha. Então, são setores constituídos e setores com alto potencial para o nosso Estado. Eu acho que o Felipe já conseguiu abranger aí as atividades econômicas com seus grupos principais, né? Ele já falou aí dos chamados recursos vivos, que são os principais, que são mais conhecidos, que é a pesca e a aquicultura, e que em alguns países e alguns continentes é o que predomina, né? Porque se falar em economia do mar, você tem que ver o nível da economia daquele país. Se você falar em Europa, você vê mais a exploração mineral, né? Com petróleo, gás. Mas se você trazer para as regiões do sul, né? Você tem uma conexão maior na extração, né? Direta que temos com os recursos marinhos, né? É importante acrescentar um pouco da fala do Felipe, que quando a gente fala de economia do mar, a gente trabalha em dois ambientes, que é o ambiente marinho, que aí é a economia do mar realmente diretamente, dos recursos que são extraídos, como também da zona costeira, né? Tanto as energias onshore, né? Que são as energias eólicas que estão nas dunas, né? Por isso que é importante a questão do gerenciamento costeiro, e aí tem uma conexão muito grande, depois a gente pode discutir de alguns conflitos que são existentes, né, dentro dessas atividades econômicas, né, e com os recursos marinhos, né. Foi feito um estudo aqui preliminar no Brasil, que o PIB da economia do mar, né, representava quase 20%, né, do que gerado em termos de riqueza. Mas somente 14% era oriundo da atividade direta, que é a atividade marinha. O principal, que era 86% desse PIB, era relacionado com o turismo. Então, por exemplo, no estado do Ceará, nós temos todo esse aproveitamento, como o Felipe falou, de esportes náuticos, mas também você tem a integração com outros tipos de atividades, como a própria Nova Beira-Mar, Mercado dos Peixes, né? O terminal marítimo de passageiros, o próprio Porto do Pecém, que agora, viabilizando também com a questão da siderúrgica, que vai permitir aí o aumento da atividade, né? Da refinaria, melhor falando. Então, tudo isso vai ampliar cada vez mais as atividades econômicas, né? Lembrando também que quando se fala em economia do mar, você está falando também na educação ambiental e da relação que nós temos por exemplo, no estado do Ceará, com a história, né? Porque o Ceará se desenvolveu, apesar de todo o desenvolvimento da história do Ceará ter vindo da atividade pecuária, do algodão, mas a grande área concentrada é nas regiões costeiras, né? E isso tem uma integração muito forte com a gastronomia, com a moda, né? Com o cinema. Então, assim, a economia do mar, possivelmente, temos que aproveitar como os elementos, né, que estão aí constituintes da economia do mar para desenvolver outras atividades, né? Quer dizer, é o chamado futuro 4.0 da água, né? Com a tecnologia, com o aproveitamento da posição geográfica do estado do Ceará.
para o desenvolvimento de atividades ligadas à tecnologia, né? Como os cabos submarinos, etc., que estão aí. Então, é isso. Eu acho que o Felipe já completou muito bem assim, um leque de atividades econômicas e que a questão que nós temos também preocupando muito é a questão das mudanças climáticas, que as mudanças climáticas podem gerar uma série de conflitos e problemas com o planejamento desse potencial enorme que nós temos, né? Isso é um grande desafio que a sociedade tem que se defrontar, né? E não é à toa que a ONU decidiu para essa década de 2021 a 2030 como a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. 2022 é o ano da pesca artesanal, é o ano mundial, a FAO decidiu que seria um ano da pesca artesanal. Então, assim, em nível mundial, nós temos movimentos muito francos em prol dessa economia do mar. E o Ceará, como Fortaleza, tem buscado estudar um pouco essa problemática, tanto no nível do Plano Fortaleza 2040, foi estudado, foi decidido como sendo um dos carros-chefes da economia de Fortaleza, a economia do mar. E, da mesma forma, para o Plano Ceará 2050. Essa é uma das estratégias de desenvolvimento políticas que foram decididas tanto para a região metropolitana de Fortaleza, mas também para o Estado. Se você me permite, eu acho que tivemos respostas complementares, né? Foram respostas complementares que se somaram, e o Eduardo me lembrou um tópico, né? A questão da cultura, né? Nós temos na bandeira do nosso estado uma vela, né, que simboliza a jangada, o jangadeiro. Nós temos várias ações pioneiras no setor de pesca e aquicultura, né? E nós temos um grande herói chamado Dragão do Mar, que era um pescador que, naquela época, pegou sua jangada, foi ao Rio de Janeiro, lutando por direitos das pessoas excluídas. Então, tudo isso são segmentos indiretos, né, da economia do mar que devem ser incentivados. Você fazer a história do Dragão do Mar, o Museu do Mar, enfim, tudo isso, a própria cultura do pescador artesanal, você sentar em qualquer beira de praia e conversar com um pescador artesanal, você aprende cada coisa, é um aspecto sociocultural imenso que está inserido também dentro da economia do mar. Exatamente, como vocês falaram, a pesca, né, e a aquicultura, a economia do mar em geral, ela não só está inserida dentro da economia, como também na história do nosso estado, né? Então, ela tem aí uma força muito grande. Então, vamos para a próxima pergunta agora. Oi. Me veio à mente, eu acho que é bom esses debates por isso, né? Eu sou um defensor ardoroso de que a própria economia do mar se amplie um pouco para o conceito americano, norte-americano, né, dos Estados Unidos, porque nós temos aqui no Ceará, por exemplo, 2 grandes mares que não são mar, o Castanhão e o Oroz, são grandes reservatórios do interior que podem ser utilizados conceitualmente, né, como desenvolvimento de uma economia do mar, que não é o mar, é recurso hídrico, mas que é um debate também que nós temos que fomentar mais à frente. Com certeza. Mas vamos agora para a próxima pergunta. Quais são as potencialidades e os limites para o desenvolvimento da economia do mar aqui no estado do Ceará? E aí, para essa pergunta, eu gostaria que o Eduardo começasse e o Felipe complementasse, tá bom? Vamos lá, Eduardo, a palavra é sua. Bom, Kelly, a gente eu acho que já avançou um pouco nessa questão, como o próprio Felipe comentou, das potencialidades, né, existentes. Porque se imaginarmos uma economia puramente marítima, né, a gente sabe que o estado do Ceará, a pesca, ela tem alguns limites em decorrência do próprio problema da exploração que ocorreu por décadas, né, que os pescadores têm sofrido muito com a queda de produção. Isso é um problema muito sério
que vem ocorrendo e soluções propostas têm sido vistas em termos de exploração, até com a pesca continental, com a aquicultura, né? E possivelmente no futuro a aquicultura marinha, né? Mas assim, do ponto de vista atual, a gente tem visto muito a questão das energias renováveis com a energia eólica offshore, né? Que muitos projetos estão sendo já sendo elaborados de implantação em todo o litoral, né? Essa é uma atividade que eu vejo que recentemente tem desenvolvido mais, né? A questão dos portos, como o próprio Felipe comentou, o Porto do Pecém, sobretudo, tem sido cada vez aumentando o seu nível de atividades, né? Inclusive agora com a refinaria, ela tende a melhorar, ampliar a sua atividade, porque haverá a exploração como porto de uma espécie de um posto de gasolina, em que navios virão para poder se abastecer, né? Isso é um fato muito relevante, isso vai dinamizar a atividade do porto cada vez mais, além da atividade de exportação, importação, né? E também a questão do turismo, né? Do turismo, que está conectado diretamente com uma atividade indireta, mas que é extremamente relevante. Com relação à questão das energias renováveis, como a energia eólica, a gente sabe que existem alguns conflitos, né, que são normais, tendo em vista que, como são atividades complementares, acaba que nós estamos vendo alguns tipos de atividades concorrentes que podem ocasionar alguns conflitos, né? Na área onde está sendo a exploração dessas energias eólicas, pode ter a dificuldade de você resolver essa questão do compartilhamento desses recursos, né? De uma forma, buscar que esse compartilhamento desses recursos seja de forma sustentável. Porque a economia, vista do ponto de vista ambiental, você tem a exploração dos recursos e você tem os resíduos, né? A exploração dos recursos, mas os resíduos podem ser de diversas maneiras, né? Inclusive os conflitos humanos, né? Da ocupação desses espaços, que, a partir do momento que você tem conflito, a forma melhor de você poder regular isso seria através de um planejamento, né, espacial marinho, em que fosse definido de uma forma mais correta como essas atividades podem conviver de forma harmoniosa. Porque, evidentemente, as energias renováveis, tanto a energia eólica como a energia solar, vão colaborar e muito com o projeto do governo da energia do hidrogênio verde, né? Permitindo aí uma matriz energética limpa, né? Com um potencial enorme para o Estado, né? E aí a economia do mar vai colaborar, né? Mas, ao mesmo tempo, temos que resolver, como nós estamos na Semana do Meio Ambiente, de encontrar uma harmonia, né, para evitar esses conflitos. Eu acho que é um desafio enorme, e a economia e a administração podem colaborar muito em redução desses conflitos, né? O fato de você não ter uma valoração dessa riqueza, esse talvez seja um dos principais problemas inerentes à questão do mar, né? Eu estava vendo um pesquisador canadense que comenta que o desperdício que temos da pesca no mundo, né, se fosse medido e calculado, teriam condições de abastecer, talvez, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, né, se fossem reduzidos os desperdícios. Mas é preciso medir esse desperdício, mas também medir essa riqueza. Na medida em que você consegue calcular e medir essa riqueza, você mostra a irrelevância dessa economia e os problemas têm que ser resolvidos para evitar o desperdício maior, né? Então, a gente tem assim, um papel importante na universidade de colaborar
na discussão desses problemas, né? Há um grupo de pesquisadores em vários institutos, né? Tanto ligados basicamente à parte mais ligada à pesquisa oceânica, né? Mas os economistas e os administradores têm um papel fundamental na resolução desses problemas. Esse é o papel da universidade, né? De tentar encontrar, né? Uma estrutura metodológica que permita avaliar essa riqueza, né? Que é o mar. Bem, o Eduardo consegue abordar de forma bem direta essas questões. Eu vou ser mais sucinto nesse tópico, tá? Mas colocando alguns pontos que eu acho relevantes aqui. Eu vou fazer assim uma coisa do que é real e do que de problemas, né? Que é entraves que a gente tem, para depois a gente chegar na questão dos conflitos. Mas antes de mais nada, estamos na Semana do Meio Ambiente, né? E quando se fala em meio ambiente, a tônica que deve prevalecer é a sustentabilidade, né? Isso é a questão. O meio ambiente ele depende de uma sustentabilidade que é ter um ambiente saudável agora e para gerações futuras, vamos dizer assim. E essa sustentabilidade, ela tem basicamente 3 dimensões, são as dimensões de sustentabilidade, a chamada triple bottom line, que é a dimensão social, ambiental e econômica, né? Não existe sustentabilidade ambiental, não existe sustentabilidade econômica, não existe sustentabilidade social. Essas 3 estão entrelaçadas, né? É preciso desenvolver a parte econômica, proporcionar a inserção social e respeitar o meio ambiente. Então, isto é que dá a sustentabilidade. Então, colocado desta forma, a gente consegue clarear esse nosso debate dentro da Semana do Meio Ambiente e levando isso para a questão do mar, né, dos oceanos. Então, nós temos alguns setores que são fortes economicamente, né, que têm peso econômico e social, porque também geram muitos trabalhos, e que têm a preocupação ambiental, né? Então, nós temos que fazer com que estes setores consigam se desenvolver cada vez mais e melhor, respeitando o tripé de sustentabilidade da parte econômica, social e ambiental. Então, esse é um grande desafio que nós vamos ter daqui para frente, né? Se nós temos a questão dos transportes marítimos, nós temos uma realidade de uma indústria naval que muitas vezes está subutilizada, não só para a construção de novas embarcações, como para manutenção e conserto de embarcações que venham da Europa, que venham da África, que venham de outros países, para ter essa base aqui. Nós temos a questão do porto, né, da logística que a gente tem, a nossa posição geográfica importantíssima em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos, em relação à própria Ásia. E aí temos uma grande limitação, que nós não temos uma linha direta do porto para a China, obviamente, e que precisamos, no mínimo, ter uma linha que ligue até o Canal do Panamá, para que do Canal do Panamá nós consigamos atingir o continente asiático. Ainda não temos aqui, né, pelo menos até a última conversa que eu tive com o pessoal do Porto. Então, são algumas limitações desses setores. Na questão da pesca e aquicultura, nós temos, o Eduardo falou, a questão da pesca, nós não vamos ter grandes estoques pesqueiros escondidos e que nós vamos descobrir e aumentar, mas nós temos como melhorar a vida do pescador. E, no caso do aumento de produção, via a aquicultura offshore. Temos ainda a questão da biotecnologia, todos esses problemas que nós vamos ter que trabalhar para proporcionar a sustentabilidade desses segmentos econômicos. Então, está aí a questão do que temos de real, do que temos de potencial e do desafio de sustentabilidade. Certo. E fazendo um gancho à sua fala, Felipe, sobre economia e sustentabilidade, eu gostaria que os senhores falassem como que a análise econômica pode ajudar nessa sustentabilidade dos recursos do mar. Eu quero agora, o Felipe agora pode começar. É importante
Kélia. Dessa vez, seria até melhor o Eduardo começar, que é economista, que é professor de economia. Então, fica à vontade, Eduardo, sem problema. Eu vou falar um pouco e deixo a bola para o nosso craque aí. Né, Aí o Eduardo complementa. Pronto. É só assim, é importante a gente mensurar economicamente, né, a parte da dimensão econômica, da sustentabilidade, mensurar isso daí, ter ferramentas para mensurar a importância de cada um desses setores. Mas eu sei que o Eduardo coloca de forma mais detalhada. Só gostaria de também inserir um outro tópico, que é a questão de que o Estado, por meio do programa Cientista-Chefe da FUNCAP, especificamente o Cientista-Chefe do Meio Ambiente, está mapeando o Estado, está fazendo um planejamento, um plano estadual marinho, né? Então, com a equipe lá do Cientista-Chefe do Cabomar, isso está sendo feito, o que demonstra o comprometimento do Estado do Ceará no desenvolvimento desse tema. Bom, pessoal, desculpa aí o barulho aqui interno de casa, mas eu agradeço aí a palavra do Felipe com relação a essa questão da sustentabilidade, né? Lembrando também do ESG, né? Que o ESG basicamente é a geração do valor econômico, né? Aliada à preocupação com as questões ambientais, sociais e a governança corporativa. Eu acho que esse conceito ESG adapta muito bem à realidade da economia do mar. Quando o Felipe fala em sustentabilidade, a gente sabe que é a questão do tripé, né? Do tripé, das 3 dimensões. Quando eu falei da importância de valorar economicamente, estimar o PIB, né, da economia do mar, técnicas de valoração ambiental, monetária, porque a lógica, em geral, de decisões públicas, geralmente necessita, muitas vezes, de você comparar custos e benefícios, né? Esses riscos ambientais podem ser medidos em termos de custos e os benefícios serem mensurados em termos de aumento de criação do PIB, de geração de emprego, etc. Mas a gente sabe que o importante desses recursos marinhos e costeiros é a sustentabilidade, né? A gente não pode esquecer que nós estamos num período onde há um questionamento muito grande envolvido com a questão do aumento do nível do mar, né? E nós temos muitos problemas relacionados às ressacas do mar, à erosão das praias, né? Os custos envolvidos para a manutenção de todos esses ecossistemas costeiros e marinhos e que exige, de uma certa forma, uma preocupação muito grande dos economistas de poderem mensurar, né, os custos e benefícios desses atuando em prol dessa melhoria, né? A gente também não pode esquecer os conflitos que possam existir dentro dessas atividades econômicas, né? Nós estamos aí numa discussão atual em torno do zoneamento ecológico econômico, né? Em que há um debate muito sobre a questão das terras que são utilizadas para o turismo, sobretudo a ocupação, e essa riqueza costeira do estado do Ceará, os quase 600 quilômetros, né, de zona costeira, né, é de uma riqueza impressionante. Mas nós precisamos, do ponto de vista da análise econômica, poder colaborar para a redução desses conflitos, né? Isso que é fundamental, né? Eu não sei se eu consegui aí complementar as palavras do Felipe, mas vão dentro dessa linha da importância da economia e da gestão para poder regular a questão ambiental, né? Você me permite, Kélia, dar um complemento? Claro, fique à vontade. A parte econômica, vamos dizer, de certa forma, ela pode se tornar mais não diria fácil de se mensurar, né? Mas já existem estudos mais aprofundados na temática, né? O professor Eduardo se dedica a isso já há muitos anos, tem trabalhos realizados em outros países. Então,
a ideia é de que a gente comece a fazer essa mensuração econômica aqui desses segmentos no Ceará, começando pela pesca e aquicultura, mas levando isso também para outras, né? como, por exemplo, o agronegócio. Hoje nós estamos como maiores exportadores aí de frutas, né? Então, nós temos que conseguir avaliar isso daí. E é importante avaliar essa questão econômica para mostrar o peso econômico de cada um dos segmentos e da economia do mar, mas também para conseguir conciliar, né? Era isso que o Eduardo também vinha falando, né? Não pode ser só a ponta econômica. Como que a gente vai conciliar essas atividades que têm um grande peso econômico com atividades que têm uma grande inserção social, como é o caso da pesca artesanal, como é o caso de outras atividades, e com a questão ambiental, né? Com os impactos ambientais que possam vir a serem gerados por essas atividades, mesmo que economicamente muito fortes. Então, o grande desafio de qualquer setor, e aí não é só da economia do mar, é a harmonização. Não existe uma hierarquia. O econômico não é maior do que o social, que não é maior que o ambiental, que não é maior que o econômico. É uma inter-relação e uma harmonização que tem que ser buscada, né, que tem que ser discutida com os stakeholders, com os atores envolvidos nessas cadeias de valor, para que aí a gente consiga cada vez mais buscar o que a gente busca, que é o ideal do desenvolvimento sustentável. Perfeito, perfeito. E aproveitando que a gente está na Semana Mundial do Meio Ambiente, dia 5, comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, e aí eu queria que os senhores me falassem qual o maior desafio hoje para o desenvolvimento sustentável da economia do mar. Eu queria também que vocês falassem um pouco sobre essa Semana Mundial do Meio Ambiente e do que está sendo feito para a gente conseguir esse desenvolvimento sustentável na economia do mar. Eu poderia acrescentar, eu acho que a gente não comentou, né, Felipe, que nós temos a Agenda 2030, né, que temos os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que o ODS relacionado à economia do mar é o ODS 14, né, o ODS 14. Então, hoje, mundialmente, os países têm buscado, que é vida na água, né? O ODS 14, vida na água, e tem os objetivos específicos, né? Salvo engano, são 7 relacionados à economia do mar. E aí, eu acho que todas as organizações, sejam elas em nível municipal, estadual e federal, e em nível mundial, tem que buscar atingir aquelas metas previstas dentro do ODS 14. Esse é o grande desafio. Inclusive, nós pesquisadores estamos buscando, acho que é um papel nosso, de identificar como está indo dentro do alcance desses objetivos. Essa harmonia que o Felipe comentou entre o crescimento econômico, a proteção ambiental e a justiça social deve ser uma coisa inegociável. É fundamental, você não pode falar em sustentabilidade se não alcançarmos esses 3 objetivos. Daí, diante disso, nós da universidade estamos criando um grupo de trabalho, um núcleo de estudo do mar, inclusive com a participação do Felipe e outros pesquisadores, em que a gente vai trabalhar essa visão da sustentabilidade desse ambiente costeiro, do ambiente marinho, mas também trabalhar em cima do que tem de potencial em termos de negócios para o setor da economia do mar, né? Além dos conflitos existentes, né? Relacionados às ocupações, tanto nas zonas costeiras como nas zonas offshore, né? Porque nós temos uma população, né, que vive na costa, de pescadores, comunidades tradicionais, né, e que pescadores, sobretudo, que vivem, boa parte deles vivem ainda, sobrevivem da pesca, né, mas também de outras atividades econômicas que podem colaborar, mas sempre na preocupação de que essa população possa
tirar proveito dessas novas economias. Não adianta você gerar economias, aumento de produção, o PIB do Estado, enquanto que a população não aumente o número de empregos, né? E não gere conflitos com a questão ambiental, né? E ambiental no sentido mais amplo, né? No sentido envolvendo os 3 pilares, né? E também, em nível internacional, essa questão do mar, a questão ambiental, ela é extremamente importante em termos de relações internacionais, em termos de acordos, tratados e convenções internacionais que utilizam como base fundamental os objetivos do ODS 14. Né? Eu acho que isso é fundamental no futuro, se pensar sem uma regulação econômica sustentável, não será possível alcançarmos o melhor para o aproveitamento desses nossos recursos. Né? Essa é a dimensão que nós temos que tratar. Bem, dentro do que a Kerlia coloca agora, da Semana de Economia no Mar, eu vou para o lado ambiental agora, especificamente. A maior preocupação ambiental em relação aos oceanos, obviamente, é a poluição. Né? Os oceanos estão poluídos, o plástico, né, e o microplástico é um grave problema que afeta os oceanos de maneira geral. Recentemente eu li um artigo que diz o seguinte: preocupem-se com os oceanos, mesmo que você ache que não tem a sua atividade ou a sua vida não tem muita relação com os oceanos, certamente ela tem, né? 75% do nosso planeta é água, né? Então você está relacionado com os oceanos de alguma maneira, tá? Então a questão da poluição foi o marco, né, da grande preocupação ambiental dos oceanos. A última conferência dos oceanos tratou muito sobre a questão da identificação dessa problemática e de outros problemas, mas essa próxima agora vai discutir a questão das soluções. Né? Então, é uma coisa mais propositiva. Né? Já se sabe da importância, já se reconhece a importância, já se reconhecem vários problemas e vários potenciais. Agora, o que é que deve ser feito? Né? Chega da gente estar discutindo muito só a coisa estratégica e começar a ir para o operacional. Graças a Deus, aqui o Ceará tem uma visão, o estado do Ceará como um todo, tem uma visão para isso. Né? Nós estamos olhando para o mar. Quando nós temos o programa Ceará 2050, o Fortaleza 2040, que já na época que foram sendo elaborados, já colocavam este tema como uma das fortalezas, como horizonte. Né? Quando a gente busca, e a gente sabe que é um estado que tem problema de recursos hídricos, e buscamos novas tecnologias, como a dessalinização da água do mar, para que a gente se torne autossuficiente na questão de água potável, né? Na questão de novas energias, como energia eólica, como a questão do hidrogênio verde. Né? Então, tudo isto pode ser considerado dentro do espectro da Semana Mundial do Meio Ambiente, dentro também, que o Eduardo colocou muito bem, o que rege hoje as organizações, as empresas, as instituições e os países, são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Né? Então, o 14 diz respeito diretamente aos oceanos, mas existem mais de 10 desses 17 ODS que têm relação direta ou indireta com a questão da economia do mar. Então, eu consigo muito claramente ver, se pouco tempo atrás o grande foco ambiental era a questão das florestas, e as florestas não deixam de ser importantes, né? Nunca deixarão de ser importantes, mas hoje claramente se vê que os oceanos são tão, ou muitas vezes, têm mais importância para o planeta, né, do que propriamente as florestas. Né? A questão da produção de oxigênio, da absorção de carbono. Então, enfim, uma série de outros temas que dizem respeito à questão ambiental que estão envolvidos dentro da economia do mar. Só complementando, além da gente buscar soluções, né, para a gente
tirar o plástico do mar, entendeu? Acabar com essa poluição, eu acho também que a gente deve investir muito em educação e conscientização, porque o plástico não chega lá sozinho, a gente sabe disso, né? Então, agora, para a gente encerrar os nossos cenários, eu gostaria de convidá-los para fazer suas considerações finais. A gente pode começar com o Eduardo, Felipe? Ok, obrigado, Kélia. Pronto, vamos lá. A gente sabe que a economia do mar, a gente tem que refletir que a gente tem que ter uma visão, que a gente diz, né? Um termo um pouco complicado, mas é muito simples. É a visão antropocêntrica da natureza, quer dizer, baseado no uso dos recursos e na geração de resíduos, a economia decide o que, quanto, como e para quem produzir. Em contrapartida, a ecologia considera o ser humano parte desse sistema, né? que contém diversas outras formas de vida e que também necessita da natureza. Então, há limitações, né, de exploração desses recursos naturais, mas os princípios que devem reger todo esse aproveitamento tem que ser dentro da visão do ecodesenvolvimento, né, ou do desenvolvimento sustentável, da visão do tripé das 3 dimensões. Então, a partir da conexão entre esses dois conceitos, que a gente pode completar, que é a minha palavra, é que a gente vê a chamada economia ecológica, né? É o equilíbrio entre os aspectos econômicos, ambientais e sociais para um uso mais racional, não só da extração, mas também dos resíduos, como você colocou, da importância, o setor público é importante, as empresas são importantes, mas, sobretudo, a educação, nas bases mais fundamentais, porque daí é que a educação ambiental ela só vem quando tivermos condições, entre os outros problemas da sociedade, serem resolvidas, né? É o dilema que tende a se resolver. Não é fácil, é um desafio mundial, né? Não é só nosso, porque a questão do mar ela é provedora, né, de proteína principal nos países mais pobres. Ela é a principal fonte de proteína, os países da África, sobretudo, né? Nós estamos vendo, por outro lado, de aproveitamento de outro tipo de recursos. Mas esse uso tem que ser feito de uma forma harmônica, né? E com a preocupação sobretudo, da educação, né? Da educação ambiental. É isso que eu queria agradecer, a oportunidade. A gente tem aí um campo de pesquisa muito grande dentro do programa Cientista-Chefe, aí, com a coordenação do Felipe, né? Com os recursos, né, do governo, a partir da FUNCAP, né? Um grupo de pesquisadores estão envolvidos, né, desse projeto, de integrar de uma forma mais efetiva a discussão sobre a economia do mar, né, no estado do Ceará. Esse é o nosso interesse de pesquisa futura, né, durante 10 anos, aí, seguindo aí a lógica da ONU, que decidiu a década da ciência oceânica, né, até 2030. Né. Bem, muito obrigado. Eu, para colocar minhas considerações finais, eu costumo falar nas minhas palestras, eu relato um caso que eu acho emblemático aqui, né? Um caso, obviamente, hipotético. Você faça de conta que vai à praia do futuro, ou a qualquer praia de Fortaleza, ou de qualquer estado do Brasil, e vai tomar um banho de mar. Quando você está dentro do mar, você tem que ter cuidado para que um surfista não esbarre em você, né? Ou um kitesurfista, ou um velejador, um canoísta. E aí você acaba saindo do mar, porque você queria tomar um banho e não consegue. E quando você sai do mar, você tem que ter cuidado, porque pode ter uma linha de pesca de um pescador que esteja pescando. Então você tem que sair com cuidado para não se enroscar nessa linha. E se você se aborrecer com isso e quiser sair do mar, saia com cuidado e olhe para os dois lados, porque pode vir um carro 4x4 e lhe atropelar dentro do mar. Mas se você escapou de tudo isso e conseguir sentar para talvez tomar uma cerveja, você tem que ter cuidado se essa cerveja não vai poluir o mar,
E se do lado não vai ter um sujeito com um som alto perturbando a sua paz, porque pode ter um do lado e outro do outro, um com uma música e outro com outro. Então, quem é que está certo e quem é que está errado nisso daí? Existe uma palavra mágica chamada cidadania e que a gente tem que desenvolver eternamente. É uma utopia e uma busca constante por essa cidadania do respeito ao outro. Agora, como a gente sabe que isso é difícil, entramos nesse tema da educação. Então, é extremamente importante a gente trabalhar a questão da educação e da cidadania, mas mais do que isso, lamentavelmente, é preciso o disciplinamento para essa educação. Como eu falei, o Programa Cientista-Chefe do Meio Ambiente está fazendo planejamento estadual marinho. Então, em alguns momentos, aquela área vai ser a área do surfista, do velejador, aquela outra área vai ser do banhista, aquela área anterior vai ser de colocar o som, de ter o carro 4x4, porque tudo isto é importante e é direito de quem quer andar de carro, surfar, pescar, tomar banho, ouvir música. Todo mundo tem que ser contemplado com este bem de uso comum que é o mar. Então, se isso é válido para o micro, também é válido para o macro. Quando é importante para o Estado ter o porto, sim. É importante para o Estado ter dessalinização, sim. É importante ter a energia eólica, sim. Mas é importante também ter a pesca, também sim. A agricultura, o turismo. Então, a ideia deste planejamento estadual marinho é para isso, é para que a gente tenha um zoneamento, para que a gente discipline o uso. Quando se fala novamente a questão do meio ambiente, nós falamos de preservação e uso sustentável. Então, se por um lado temos que preservar e cuidar dos oceanos, especialmente a poluição, como nós já falamos aqui, também de que forma que a gente pode proporcionar o uso sustentável. É a segunda ponta da discussão que a gente tem. E é importante ressaltar agora a questão da universidade, né, da academia, a Faculdade de Economia e Administração, a FEAC, da UFC, desenvolvendo, como o professor Eduardo colocou aqui, um núcleo de economia do mar. Isso é de uma relevância incrível, porque muito do que o nosso país precisa é de administração, de gestão, de ter elementos, de ferramentas de gestão que possibilitem o desenvolvimento das comunidades. Então, o pessoal da pesca precisa aprender gestão, os advogados precisam aprender gestão, os médicos precisam aprender gestão e todos os setores. Então, a gestão precisa, não é só uma questão técnica dos segmentos econômicos, é técnico, mas a administração e gestão pode nos ajudar muito a transformar esses segmentos em fatores de desenvolvimento, né? Não só econômico, de geração de impostos e divisas para o Estado, mas no desenvolvimento, na geração de trabalho, emprego, alimento e renda, que é o que nós vamos precisar nesse momento de pós-pandemia. Então, eu trago essa notícia alvissareira, eu trago essa visão otimista, depois de tanto tempo que a gente passa de crise, de pandemia, de que a gente, de certa forma, várias instituições, agentes e instituições do Estado estão preocupados e buscando desenvolver a economia do mar para melhorar a vida dos cearenses. Então, trago essa visão otimista de um futuro que a gente está buscando. Que bom, fico muito feliz com as considerações dos senhores. E é isso, gente, chegamos ao final de mais um Cenários. Agradecemos a participação do Felipe Matias, do Eduardo Fontinelli, que estão aqui hoje como os nossos convidados, e a você também que ficou aqui e assistiu esse programa, tá? Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva para não perder os nossos conteúdos, e na próxima quinta tem mais. Até já, já. Tchau, tchau, pessoal. Você sabe quantas obras da prefeitura estão em andamento? Acho que umas 15, 20. Umas 30, mais ou menos. Quantas, não sei não, mas tem muita. São mais de 100 obras da prefeitura em andamento. Tem obra de infraestrutura, saneamento, asfalto novo, escola, creche, tudo para deixar nossa cidade ainda melhor. Olha como tá isso aqui, ó. A construção do novo Gonzaguinha do Zé Walter tá quase pronto. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas.
Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.